adorando o Senhor no altar. Brinquei com ele, falei, rapaz, senti, quando eu cheguei, uma unção diferente aqui. Mas muito bom ter você de volta, meu irmão. Muito bom, que Deus te abençoe demais, demais. Como nós acabamos de dizer, Ele nos sustenta até quando a gente não vê. Ele está conosco em todo tempo, que essa presença maravilhosa de Deus você possa estar sentindo. E ainda que você não sinta, você tenha essa convicção, Deus te sustenta em todas as coisas. Amém? Eu queria hoje falar uma palavra que tem queimado no meu coração. Ontem eu pude ministrar uma parte, um pouco dessa palavra, ministrando na célula de adolescentes, jovens da igreja. E eu gostaria de continuar, porque antes da gente falar qualquer coisa, né? Eu sinto que o Espírito de Deus já vem trabalhando no nosso coração, já vem trabalhando no nosso ser. E há dias eu tenho sido ministrado por essa palavra, e todo dia o Espírito Santo vai acrescentando. E eu tenho certeza que essa noite ela não vai ser diferente. Eu queria que você pegasse aí na sua casa uma caneta, um papel, ou abrisse aí no bloco do teu telefone, bloco de notas do seu telefone, mas que você anotasse. Nós vamos hoje estudar um pouco da Bíblia, estudar um pouco da palavra, será um pouco diferente, mas eu queria dar para você conteúdo, queria dar para você algo sólido, para você colocar em prática na sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Bendito seja o teu nome, Senhor. João capítulo 6, a partir do verso 65. A palavra de Deus nos diz assim: e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Feche seus olhos, se você puder, quiser, coloca a mão aí sobre o teu coração e ore comigo assim: Espírito Santo de Deus, eu me coloco nessa hora em tua presença e nas tuas mãos, para que o Senhor venha ministrar algo poderoso na minha vida. Eu peço que o Senhor comece a fazer em mim uma transformação de mente, para que eu preencha todos os pré-requisitos de um discípulo de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria pensar com você hoje, querido, a respeito de ser um discípulo de Jesus. A Marcinha estava orando aqui, falando a respeito da gente buscar, é tempo da gente estar cheio, é tempo da gente romper no Espírito Santo, romper em Deus, e de fato, Deus ele tem ministrado tanto na equipe pastoral a respeito disso, a respeito da gente se encher até transbordar, a respeito da gente não ficar pela metade, porque, queridos, dias difíceis virão. Pastor, como assim? Como assim dias difíceis virão? Pode ficar mais difícil que isso? Pode. Porque a palavra de Deus, quando anuncia esse tempo que nós estamos vivendo, a palavra de Deus vai dizer que é o início das dores. Meu Pai, se isso que a gente está vivendo é o início das dores, né? Se isso que Jesus anunciou há tanto tempo atrás, quando vocês ouvirem falar sobre guerras, quando vocês ouvirem falar sobre epidemias, quando vocês ouvirem falar sobre tantas coisas, estáis preparados, mas ainda não é o fim, é apenas o começo das dores.
Então dias difíceis virão. E eu creio, querido, que 2020 é marcado na nossa vida, esse tempo que a gente tinha tantos planos, tinha tantos objetivos para ser alcançados e precisaram ser engavetados ou até mesmo esquecidos. Serão dias que marcarão para sempre a nossa vida, porque esse tempo ele está marcando nossa vida, marcando o calendário da humanidade. E eu penso que daqui para frente, se nós queremos viver a plenitude do que Jesus tem para nós, a gente vai precisar, de fato, cumprir o que a palavra de Deus está mandando. Talvez até então a gente podia ficar naquela água morna. Talvez até então a gente podia estar ficando brincando com um pé na igreja e outro no mundo. Talvez até então a gente poderia cometer esses pecados porque ninguém estava vendo, o pastor não estava sabendo, sabe? Mas é tempo de coisas poderosas para que você viva em Deus. É tempo da gente viver o sobrenatural de Deus, é tempo da gente ver milagres, é tempo de você ser instrumento de milagres na vida de pessoas. É tempo. Porque essa fé que era tão relativa no passado, ela não vai subsistir, ela não vai aguentar os dias difíceis que estão por vir agora para frente. Então nós precisamos cavar mais, nós precisamos buscar mais, como Ezequiel 47 diz, nós precisamos não ficar com águas no joelho, no tornozelo, pelo peito, mas é tempo de você e eu mergulharmos em águas profundas que Deus tem para nós. É tempo da gente viver tudo, não pela metade, mas a gente viver tudo. E por que eu levo você nessa noite a pensar comigo a respeito de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Porque existe uma diferença tão grande de discípulo e seguidor. Desde o tempo de Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava cercado de uma grande multidão, mas Jesus também estava ali com os seus discípulos, os 12, os 70, os 120. Há pessoas que decidiram ir além, mas Jesus também é cercado de muita gente que está perto dele, por conta da comida, por conta dos benefícios, por conta da cura, por conta do milagre. Mas a fé que é alicerçada apenas nessas coisas, ela não consegue viver o todo que Deus tem para a vida dela. Nesse texto, nesse discurso tão conhecido que nós falamos um pouco a respeito do que Pedro diz, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, tem um contexto. Jesus ele está pregando, Jesus ele está falando, e sabe aquele dia que o pregador está meio nervoso, né? O pregador está falando as verdades, o pregador está falando sobre águas profundas, que as pessoas não podem viver no raso. E eu imagino, quando eu leio esse texto de João 6, eu imagino, sabe, Jesus ali rodeado de uma grande multidão. E a palavra de Deus diz que a multidão começa a se dispersar, porque o discurso é muito duro. Até mesmo os próprios discípulos dizem, duro é ouvir esse discurso, duro para a gente é ouvir esse discurso. E não é duro porque o pregador não é bom, não é duro porque não tinha microfone, não é duro porque pela intensidade do que Jesus está falando. Jesus está falando de algo tão especial, tão duro de ser ouvido e de ser vivido. Mas a palavra de Deus diz que aqueles discípulos começam a dispersar, alguma multidão, aliás, começa a dispersar. E Jesus olha para Pedro, Jesus olha para os discípulos e pergunta, aquele que Jesus estava investindo tempo, investindo vida. A palavra de Deus diz que Jesus olha para eles e pergunta, vocês também, se vocês quiserem ir, pode ir embora. Eu estou falando que Jesus estava meio nervoso, né? Se vocês quiserem ir, também pode ir embora. E Pedro diz, Senhor, para onde a gente vai? A gente largou tudo, não tem plano B. O Senhor é o plano da nossa vida, da nossa existência. O Senhor é tudo que a gente tem. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E aí eu fiquei pensando a respeito disso, porque eu não sei se você já passou, já precisou, sabe,
viver um processo seletivo de alguma empresa que você trabalhou. E eu já ouvi isso, né? E é tão ruim para mim. Foi tão ruim para mim, na verdade, ouvir isso. Quando a gente faz o processo seletivo, a gente passa por algumas fases. E chega uma fase que a pessoa lá do RH, ou o patrão, sei lá quem, vai dizer para a gente: olha, você é apto. A gente quer trabalhar com você, a gente quer que você trabalhe com a gente. Você tem algo especial que pode contribuir para a nossa empresa. É bom ouvir isso, né? Mas eu já ouvi isso, já ouvi também outra parte que diz: olha, você não tem os pré-requisitos para trabalhar com a gente, deixa para uma outra oportunidade. Quem já viu isso aqui? Opa, eu já vi. Deixa para uma outra chance, uma outra oportunidade. É ruim demais ouvir isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, querido, para ser um discípulo de Jesus, não pode ser de qualquer maneira. Porque nós achamos que ser discípulo de Jesus, basta levantar a minha mão, aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, que automaticamente eu sou um discípulo. Mas não, eu não sou discípulo, eu passo a ser discípulo quando eu preencho os pré-requisitos que a palavra de Deus fala que para eu ser discípulo. Talvez antes disso eu seja uma multidão, talvez antes disso eu seja um membro da igreja, talvez antes disso eu seja membro da igreja metodista, Nova Itaipava, sei lá da onde. Mas isso ainda não me faz um discípulo de Jesus. Porque para ser um discípulo de Jesus, eu preciso preencher alguns pré-requisitos para viver isso. E para mim, uma das coisas que eu tenho sido ministrado nesses dias, para ser um discípulo de Jesus, eu preciso ter, primeira coisa, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Abre lá sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Eu quero ler com você o verso 26. Lucas 14, verso 26. A palavra de Deus diz assim: grande multidão, 25, aliás. 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltava-lhe a lhes dizer: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou a seus filhos, ou seus irmãos e irmãs, ou ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando nesse texto? Que para ser um discípulo dele, eu preciso aborrecer a minha mãe, eu preciso aborrecer o meu pai, eu preciso aborrecer a minha esposa, eu preciso aborrecer o meu filho. Mas pastor, que tipo de aborrecimento é esse? Será que é chatear a vida deles? Não, não é isso. O que Jesus está falando é que se no momento eu tiver de escolher entre a minha mulher e tiver de escolher entre a presença dele, eu preciso ficar com a presença dele. O que Jesus está falando nessa palavra sobre aborrecer é que o meu amor não pode ser maior pelos meus filhos do que por ele. O que Jesus está dizendo nessa palavra é que o meu amor não pode ser por ele maior do que o meu trabalho, maior daquilo que eu amo, maior do que o meu carro, maior do que o meu emprego. Não pode. É amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, então, vai me fazer preencher um pré-requisito de ser um discípulo de Jesus. Aquele que não aborrecer, aquele que não me colocar em primeiro lugar, aquele que não me amar sobre todas as coisas. Eu queria te fazer uma pergunta hoje, querido. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você ama a Deus acima da sua própria vida? Você ama a Deus acima do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe? Ou o seu amor a Deus, ele está em terceiro, em quarto plano? Talvez você já esteja dizendo: pastor, duro esse discurso. Eu estou sendo ministrado por essa palavra. O Espírito Santo está me fazendo olhar para dentro de mim e perceber que muitas vezes eu amo mais as coisas, amo mais as pessoas do que a Ele.
Essa palavra tem falado muito comigo, querido. E é por isso que eu quero ministrar a você sobre isso nessa noite. Amar a Deus sobre todas as coisas me faz ser um discípulo de Jesus. Colocar Deus em prioridade da minha vida, colocar Jesus em prioridade da minha vida e da minha existência me faz a preencher o pré-requisito de ser um discípulo de Jesus. A segunda coisa, se você estiver anotando, eu gostaria tanto que você estivesse anotando para depois você poder ler e estudar, fala sobre um coração ensinável. Um coração ensinável. Você tem um coração ensinável? Ou você se aborrece com qualquer coisa, com qualquer repreensão? Que dificuldade muitas vezes para nós, equipe pastoral, né, Marcinha? Isabela, Celso. Que dificuldade para nós muitas vezes é repreender alguém. Porque muitas vezes as pessoas hoje, elas não estão a fim de repreensão. A nossa carne não gosta de ser exortada. A nossa carne não gosta de ser repreendida. Às vezes você, para repreender uma pessoa, você tem que pensar muito e medir muitas palavras para você não ferir aquela pessoa, porque aquela pessoa parece porcelana, você não pode falar nada. É difícil demais. Mas uma pessoa que não tem um coração ensinável não pode ser um discípulo de Jesus. Ela não preenche o pré-requisito, porque discípulo fala de aprendiz. Então, quando Paulo vai dizer, não que eu tenha alcançado as coisas, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. O que Paulo está dizendo, eu continuo aprendendo, eu continuo sendo exortado, eu continuo a palavra de Deus continua ministrando sobre a minha vida. Uma pessoa com coração ensinável vai crescer, vai viver tudo aquilo que Jesus tem para a vida dela. Porque ela entende que ela não sabe tudo, que ela não alcançou tudo. E sabe quem que Deus vai usar? Porque às vezes a gente fala assim, não, quem me discipula é o Espírito Santo. Oh, aleluia. Quem me discipula é Deus. Amém, querido. Que bom que quem discipula você é Deus. Mas Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar o seu pastor, Deus vai levantar a pastora, Deus vai levantar o seu líder de célula, Deus vai levantar alguém para trazer e dizer, olha, o caminho que você está trilhando é de morte, o caminho que você está trilhando, sabe, é complicado, é difícil. Mas muitas vezes nós acabamos, primeira palavra, ou primeira coisa que a gente não gosta, a gente faz beicinho, a gente fica com raivinha, e a gente não quer saber de muita coisa. Uma das coisas que eu tenho tantas limitações, mas eu gosto tanto quando o meu discipulador fala comigo, cara, uma coisa que eu gosto em você, que você tem um coração ensinável. Porque às vezes ele fala umas coisas que me aborrecem, mas eu obedeço. Às vezes ele fala umas coisas que eu fico com raiva dele uns 3 dias. Porque ele mexeu, quando ele me confrontou, ele mexeu com o meu brio. Quando ele me confrontou, ele botou a mão na ferida. Eu lembro uma vez que ele botou o dedo na minha cara e falou assim, cara, você não é Lúcifer. Eu falei, você está me chamando de diabo? Por causa de um contexto, ele falou, você não é Lúcifer. Você não precisa do lugar de ninguém. Aquilo que Deus preparou para a sua vida é seu. E na época ele já estava morando aqui em Petrópolis, eu morava em Caxias, 3 horas da manhã, eu falei, Priscila, vamos embora agora. Ele me chamou de Lúcifer. Depois eu percebi, eu me olhei no espelho, e Deus estava ministrando diretamente ao meu coração. E isso não foi diferente com Pedro. Pedro, quando queria, com toda boa intenção, remover do coração de Jesus a cruz, Jesus fala para ele, arreda-te de mim, Satanás. Poxa vida, Jesus, você me chamou de Satanás. Pedro fez isso. Certamente foi ferido, certamente ficou chateado, porque ele tinha boas intenções, mas Jesus estava vendo que ele estava sendo usado pelo diabo. Às vezes, queridos, para ter um coração ensinável, às vezes para a gente viver tudo que Deus tem para a gente, Deus vai usar das pessoas que a gente nem espera.
Mas se a gente tiver um coração ensinável, a gente vai viver a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Você quer viver isso em nome de Jesus? Eu quero viver isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Terceiro pré-requisito que a gente precisa preencher. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. João 13, 35. A palavra de Deus nos diz assim. 13, 35. 34, aliás. Novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisso, conhecerão todos que vocês são, o quê? O quê? Meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Pastor, então, calma aí. Você está falando então para que eu seja um discípulo de Jesus e para que as pessoas me reconheçam como um discípulo de Jesus, porque aqui é tão direto, né? Aqui está falando, nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Mais direto que isso, impossível. A marca de um discípulo de Jesus é o amor. A marca do discípulo de Jesus é a compaixão. A marca do discípulo de Jesus é se importar com o outro. Talvez nessa quarentena, nesse tempo tão distante que a gente está vivendo a nossa vida dentro da nossa casa, vivendo o nosso mundinho. Você já pensou em ligar para alguém da sua igreja? Você já pensou em pegar o telefone e falar assim, querido, como é que você está? Está tudo bem? Você já pensou em ligar para um parente seu e falar que você o ama? Você já pensou em fazer uma ação social? Porque se você tem muito, talvez você pode dar para alguém alguma coisa. Você já pensou em ser dirigido pelo amor de Jesus que Ele colocou na sua vida? Ou talvez você esteja esperando, não, isso não é responsabilidade minha. É responsabilidade do pastor ligar, é responsabilidade do pastor visitar, é responsabilidade dele, mas não. Não é apenas não. O amor precisa ser uma base de um discípulo de Jesus. E a gente pode demonstrar amor de tantas formas. A gente pode demonstrar amor num abraço, não pode abraçar agora, mas a gente pode demonstrar num abraço. A gente pode demonstrar amor quando a gente se importa. A gente pode demonstrar amor quando a gente pega um telefone e simplesmente a gente pergunta, está tudo bem com você? Eu posso ser útil nesse tempo difícil em alguma coisa? Ou a gente dizer, olha, já orei por você hoje, que Deus te abençoe. Um discípulo de Jesus, a marca de um discípulo de Jesus é o amor. E é por isso que quando Pedro e João, depois da crucificação e ressurreição de Jesus, estão passando na rua e vê um mendigo ali na porta do templo, pedindo esmola, a palavra de Deus diz que eles param e o coração deles se enche de compaixão. Coloca a mão sobre o teu coração agora, em nome de Jesus. Peça esse amor de Deus para encher a sua vida hoje. Peça para o Senhor encher o teu coração de um amor, de uma compaixão pelas pessoas, pelos seus amigos, pelos seus parentes. Peça para Deus tirar o egoísmo e te dar o amor dele, em nome de Jesus. Essa tem sido a minha oração no dia de hoje. Deus, eu quero amar mais. Eu quero amar mais as pessoas, eu quero amar o esquisito, eu quero amar o diferente, eu quero amar o complicado. Eu não quero fazer seleção de amor, eu quero amar as pessoas que o Senhor colocar na minha vida para amar. Eu quero amar porque eu quero ser um discípulo de Jesus. Assim, vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 14. Lucas 14. Lucas 14. Estou pedindo para você anotar porque o alimento é sólido. E vai fazer você comer aos pouquinhos. Lucas 14, verso 27.
Verso 26, aliás, desculpe. Se alguém vem a mim, de novo, né? E não aborrece a seu pai e a sua mãe, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser o quê? Não pode ser o quê? Me ajuda aí, gente, que está aqui. Não pode ser o quê? Meu discípulo. O que Jesus está falando sobre isso? Se eu não negar a mim mesmo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, negue as suas tentações, negue, sabe, a sua pior versão, toma a sua cruz e siga-me. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, não existe evangelho sem cruz. E muito mais, não existe ser discípulo de Jesus sem uma negação de mim mesmo e sem carregar a minha cruz. Sabe uma coisa que Deus está fazendo? Eu estava falando com a Marcinha esses dias, Marcinha, que bênção, que bênção. Deus já está movendo grandes coisas, porque pecados ocultos estão vindo à tona. E pastor, como? Porque as próprias pessoas estão entendendo que não podem continuar mais do jeito que estão. As próprias pessoas estão olhando para dentro de si e percebendo que até então, até outrora, são multidão. Mas Jesus não te chamou para ser multidão, porque multidão, quando o discurso fica duro, vai embora, não aguenta. Ela não consegue negar a si mesma, a sua vontade. A multidão só está interessada porque Jesus tem nas mãos, está interessado que Jesus tem para oferecer as bênçãos, os milagres, as portas abertas. Só que ser um discípulo de Jesus não é apenas viver as portas abertas, os milagres, as coisas maravilhosas que Jesus tem para nos dar, mas ser um discípulo de Jesus significa negar a mim mesmo, negar a minha vontade, negar tudo que eu tenho. Quantas e quantas vezes a gente tem vontade de dar uma resposta para alguém? Quantas e quantas vezes a gente se ira tanto que a gente tem vontade de dar um soco na cara de alguém? Pastor, misericórdia. Eu falo isso não, pastor. Ué, às vezes um homem velho quer aparecer. Mas Jesus, ele fala assim, eu não é mais você quem vive. Sou eu agora que vivo em você. Já não é mais você que vive. Agora o meu espírito que habita na sua vida. Querido, pecado oculto. Pecado oculto não te faz discípulo de Jesus. Pecado oculto não faz de você um discípulo de Jesus. Às vezes, queridos, ouça o que eu estou dizendo. É muito mais fácil. Tem algumas pessoas que é tão complicado. Tem gente que fala palavrão ainda. Tem gente que ainda tem algumas situações que ainda precisam ser trabalhadas. Mas quando ela chega diante de mim, chega diante da equipe pastoral, ela abre o coração e diz, eu preciso de mudança, eu preciso de vida, eu preciso de uma coisa. Às vezes essa pessoa é mais discípulo, escuta o que eu estou dizendo, às vezes essa pessoa é mais discípulo do que aquele que está, e a gente olha, a gente não conhece o coração, mas o coração está todo estragado, o coração está cheio de coisas, vivendo vida dupla, vivendo coisas complicadas, transando com o namorado, vivendo coisas horríveis na presença de Deus, dando calote nas pessoas, fazendo coisas que a gente nem imagina. Sabe, eu creio que a palavra de Deus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem uma cruz a carregar, querido. Eu tenho uma cruz a carregar. Eu sei o nome da minha cruz. Você precisa saber o nome da sua. E não tem condição, às vezes, da gente descer da cruz para resolver as coisas. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo, pastor, eu tive que descer da cruz. Eu falei, mas como assim? Você não estava preso? É opcional descer do jeito que você quiser, na hora que você quiser, para fazer aquilo que a tua carne está mandando fazer? Não. Descer da cruz não é opção. Abandonar a cruz não é opção. Você quer ser um discípulo de Jesus? Negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me, e siga-me. Escuta, querido, o que eu estou dizendo, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. A partir desse tempo, as coisas não serão mais as mesmas. E Deus, Ele vai atrair para Ele, aqueles que são deles, atrair para Ele, para que a gente tenha um coração de discípulo. Mas aquele que quiser viver vida dupla, aquele que quiser viver vida dupla, vai ser difícil demais subsistir os tempos que estão por vir. Abra sua Bíblia, querido, também em João capítulo 15. Estou terminando. João capítulo 15. Foi a palavra de ano novo. E a palavra do tema para esse ano. Esse ano, não sei se você lembra, esse ano é ano de frutificação. Pastor, que dificuldade florescer e frutificar nesse tempo. Mas se Jesus falou que 2020 seria o ano de frutificação, na Metodista Nova Itaipava, independente de coronavírus, independente de isolamento social, eu desejo frutificar na minha vida, em nome de Jesus. João 15, verso 8. A palavra de Deus nos diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos. Assim vos tornareis meus discípulos. Assim vos tornareis meus discípulos. Nisso é glorificado meu Pai que está no céu, em que vocês dêem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. Se a gente ler o contexto todo de Lucas 15, quando a Bíblia está falando sobre dar frutos, quando a Bíblia está falando de dar frutos e frutificar para o Pai ser glorificado, porque assim nós nos tornaremos discípulos de Jesus. Que frutos é esse? Ah, pastor, eu acho que fruto que está dizendo aqui é a gente ser uma boa pessoa, é a gente ter domínio próprio, é a gente ter mansidão, é a gente ter, sabedoria. Não, isso é frutos do Espírito. O que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui em Lucas capítulo 15 é de frutos, e é tão direto e é tão claro, que quando nós geramos uma pessoa na fé, quando nós ganhamos alguém para Jesus, quando nós levamos essa pessoa à estatura de discípulo de Jesus, aí sim nós nos tornamos discípulos de Jesus. Porque a palavra de Deus diz: nisso é glorificado meu Pai, que vocês dêem muito fruto, porque assim vocês tornareis meus discípulos. Queridos, olha o que está dizendo aqui. Pastor, que dificuldade isso então, pastor? Porque não dá então para eu viver um ano inteiro sem levar uma pessoa para a presença de Deus. Não é possível eu passar um ano inteiro de 365 dias e não conseguir levar uma pessoa para Jesus. Não conseguir falar do amor de Deus para ninguém. Não conseguir trazer uma pessoa para o altar. Não conseguir discipular uma pessoa. O fruto que Jesus está falando em João capítulo 15 é justamente isso mesmo que você está entendendo. A gente como igreja precisa partilhar a fé e levar pessoas para a presença e para o caminho de Jesus. Porque assim nós seremos, nos tornaremos discípulos. Então não dá mais para a gente viver um egoísmo gospel, onde a gente é convertido e a gente vai para o céu. Você vai para o céu, eu vou para o céu. Não dá para a gente viver mais esse egoísmo, passando anos e anos e anos, sem a gente levar pessoas para Cristo. Pastor, mas eu não sei como fazer isso. Lidere. O Lidere 3 é específico. O Lidere 3, ministrado pelo pastor Celso, fala sobre isso. Vida contagiante. A gente dá ferramenta, a gente ensina, a gente coloca bagagem na sua vida para que você viva o milagre que Deus tem para você. Eu quero finalizar a palavra que Deus ministrou no meu coração. Porque João capítulo 8, 31, anote aí João 8, 31. João 8, 31, a palavra de Deus nos diz assim:
se permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Em outras versões está dizendo, se me obedecerdes e permanecerdes na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Verdadeiramente serão meus discípulos. Não adianta só obedecer. A gente tem que obedecer e permanecer. Eu não sei como você recebe essa palavra, porque as coisas ditas aqui, eu falei sobre 6 itens aqui, que a palavra de Deus vai dizer sobre ser um discípulo de Jesus, pré-requisitos para ser um discípulo dele. Eu não sei como você recebe essa palavra, se essa palavra ela gera um peso em você, se ela gera um temor, ou se ela gera uma tristeza, de você falar assim, esse negócio de ser discípulo de Jesus é muito difícil, pastor. Deixa eu continuar como membro, deixa eu continuar como multidão, deixa eu continuar no meu lugar adorando sem fazer mal para ninguém. Mas a multidão nunca vive a plenitude que um discípulo pode viver. Se você quiser viver no raso, quiser viver com as águas na cintura, Jesus ele não te obriga a você mergulhar. Mas se você deseja ser um discípulo verdadeiro, você percebe aqui que é algo que você precisa crescer mais, é algo que você precisa mergulhar mais, é algo que você precisa viver a plenitude que Deus tem para a sua vida. Então, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, saia da beira, saia das águas na cintura, viva na dimensão de um discípulo e de uma discípula de Jesus. Tem tanto benefício ser um discípulo de Jesus. Mas os discípulos viram coisas que a multidão não viram. Os discípulos presenciaram coisas que a multidão tinha ido embora. Os discípulos foram instrumentos de Deus, quando a multidão, ela quer só receber. Um discípulo, ele tem condição de ser as mãos de Deus onde ele está, ser os olhos e os ouvidos de Deus onde ele está. Tem muito benefício de ser um discípulo de Jesus. Se você deseja hoje ser um discípulo, fique aí no seu lugar em pé. Aqueles que estão aqui na igreja, eu peço que fiquem em pé. Coloque a mão aí sobre o teu coração e sobre a sua vida. Eu pedi para que você anotar, mas que não seja uma anotação esquecida, aleatória. Mas eu convido você a voltar a esses textos depois, a ir em oração, a um tempo com Deus, e falar, Deus, eu preciso crescer tanto em ter um coração ensinável, eu preciso crescer tanto em renunciar, eu preciso crescer tanto em permanecer, eu preciso crescer tanto em amar as pessoas e amar o Senhor acima de tudo. Eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto aqui, eu falo assim, eu preciso crescer nisso, ou seja, eu preciso crescer em tudo. Coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não queremos só as Suas mãos, Pai. Nós não queremos só as Suas bênçãos, os Seus milagres, as portas abertas, os benefícios de viver uma vida na Tua presença. Mas nós queremos ser um discípulo e uma discípula Sua, Pai. Nós queremos ser um aprendiz de Jesus, do Espírito Santo. Nós queremos ser um aprendiz, e para isso, Deus, nós Te pedimos, dê para cada um de nós um coração ensinável. Dê para cada um de nós um coração de aprendiz. Que possamos dizer como Paulo, não que eu tenha alcançado alguma coisa, não que eu já tenha a plenitude disso,
Mas uma coisa fácil, eu prossigo para o alvo. Dê-nos um coração de aprendiz, um coração de discípulo, um coração ensinável na sua presença. Ajuda, Senhor, a gente a ouvir as repreensões daquele que o Senhor levantou para nos ajudar, daqueles que o Senhor se levantou para abençoar a nossa vida. Talvez a mãe, talvez o pai, talvez o pastor, talvez o líder de célula, talvez o líder da minha equipe de louvor, talvez alguém que o Senhor colocou na minha frente para me ensinar, para me advertir. Transforma o meu coração, e todo coração duro faz-me em nome de Jesus, a viver, ó Deus, um coração ensinável para a glória de Deus. Senhor, Tu sabe que a gente te ama, Deus. Tu sabe que o nosso amor por Ti, ele é verdadeiro, ele é real. Mas não adianta apenas te amar. O Senhor deseja, o Senhor não divide o seu amor com ninguém. O Senhor não divide o seu amor com o marido, com esposa, com namorado. O Senhor não divide o seu amor com filhos. O Senhor não divide o seu amor com profissão, com hobby. O Senhor não divide o seu amor com nada que esse mundo tenha a nos oferecer. Eu amo tanto a minha família, Deus. Mas eu tenho pedido ao Senhor para que o meu amor por Ti seja maior do que qualquer coisa. O meu amor por Ti ultrapasse todas as coisas, todas as barreiras, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos a amar uns aos outros. Ajuda, Senhor Deus, a amar o diferente, o complicado, o esquisito. Ajuda, Senhor Deus, a gente a amar aquele que pensa diferente. Ajuda, Senhor Deus, a gente ter compaixão com as pessoas que necessitam. Que o nosso coração não seja duro, mas que o nosso coração seja um coração cheio de amor. Porque a Tua palavra diz que assim nós seremos reconhecidos como Seus discípulos. Eu quero ser reconhecido como discípulo de Jesus. Pai, ajuda-nos a carregar a nossa cruz. Ajuda a negar as nossas vontades. Ajuda a dizer não para a nossa carne, para os nossos desejos carnais e morais. Ajuda, Senhor Deus, a gente colocar a nossa carne no lugar. Negar a nós mesmos. Porque não é tempo de brincar mais de evangelho. Não é tempo mais de viver uma vida dupla. Não é tempo mais de ser uma coisa no domingo e voltar a ser uma coisa na segunda-feira. Não é tempo mais de ser uma coisa na frente da câmera e ser uma coisa por trás da câmera. É tempo de viver a plenitude da Tua presença. É tempo de mergulhar em águas profundas, porque a Tua palavra diz que aí sim nós seríamos Seus discípulos, Pai. Queremos negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que temos de mais escondido, que ninguém vê, que ninguém sabe. Mas os Teus olhos sabem, os Teus olhos veem todas as coisas. E talvez o Senhor olhe para nós e fala: não, você ainda não é discípulo, você ainda é multidão, você ainda é membro de uma associação, você é membro de uma igreja. Eu não quero que você seja membro de uma igreja apenas. Eu quero que você seja um discípulo meu, filho. Eu quero que você seja uma discípula minha, filha. Eu quero o teu coração por inteiro. Nos ajuda a dar frutos, Pai. Nos ajuda a compartilhar a fé. O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo tão sofrido, sem direção. Nós temos uma esperança que esse mundo não tem. Nós temos uma esperança que esse mundo não tem. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus na nossa vida. Ele é a nossa esperança. Deus, nos dá compaixão por essas pessoas. Nos dá compaixão, Pai, porque não existe outro caminho. A Tua palavra diz que é céu ou é inferno.
A tua palavra diz que não existe meio termo, não existe, não. É céu, é inferno. E só entra no céu aqueles que te confessam como Senhor e Salvador, que se rende e aceitam aquilo que o Senhor fez por ele da cruz. Coloca uma palavra de reconciliação na nossa boca, Pai. Coloca uma mensagem de reconciliação na nossa vida, porque nós queremos dar frutos. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Eu quero profetizar sobre a igreja metodista em Nova Itaipava, que ainda que esse ano seja um ano que para muitos olham e digam, é um ano morto, é um ano que não dá para fazer nada, é um ano que acabou, não tem mais expectativa para esse ano. Eu profetizo sobre a tua vida que nós vamos frutificar, ainda com todas as situações. Será ano de você dar muito fruto, será ano de quando nós voltarmos para a presença, voltarmos para o templo, nós vamos apresentar os nossos frutos ao Senhor. Aleluia. Espírito Santo, coloca a mão aí sobre a tua cabeça agora, em nome de Jesus. Pai, faça uma metanoia na nossa vida agora, Espírito Santo. Muda a nossa mente, porque talvez o discurso é difícil, talvez o discurso é pesado para nossa mente, mas que o Senhor transforme e fala conosco, que essa palavra não é para acrescentar peso e dores, mas essa palavra, Senhor, é para nos apresentar uma vida sobrenatural. Essa palavra não seja para apresentar peso, dores no coração das pessoas que me ouvem, mas que essa palavra, Deus, ela sirva em nome de Jesus para nos despertar a viver uma vida sobrenatural em tua presença, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Diga para a pessoa aí, se você tem alguém do seu lado aí, diga para essa pessoa assim: você é uma discípula de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. Se ele não é ainda, profetiza.